Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Burncast. Hoje nós estamos aqui para conversar, por mais que nós continuamos, nesse cenário pandêmico e tudo mais, e a gente sabe que as produções estão paradas, porém hoje a gente vai tirar o dia para refletir e para celebrar também essa data, que é a data do dublador. Eu sou o Pedro Prado. E eu sou o Guilherme Cepeda. E hoje estamos com esse time maravilhoso, composto por Fábio Lucindo, Flora Paulita, Luísa Porto, Michele Giudice e Willer Contaifer, para falar sobre a importância da dublagem. Olá pessoal, boa noite, eu sou Fábio Lucindo e agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um dos meus temas mais preferidos da vida. Oi gente, eu sou a Flora Paulita, agradeço muito o convite e também acho que posso considerar que é um dos meus temas favoritos, talvez não da vida, mas um dos favoritos. Oi gente, eu sou a Luísa Porto e tô muito feliz da gente estar aqui para falar sobre dublagem nesse momento tão tenso, caótico e de transformação. Oi pessoal, eu sou a Michele Giudice, tô muito feliz, eu adoro gravar podcast, então muito obrigada ao Burncast por ter me convidado e vamos bater um papo legal aí. Ei pessoal, meu nome é Willer Contaifer se ficar mais fácil, porque um nome fácil como esse não basta. Eu tô aqui honrosamente também junto de colegas e ídolos incríveis e espetaculares, tão próximos da vida de vocês e tão próximos da minha própria vida também. Pra falar de dublagem é muito doido, porque a gente vive um cenário, hoje em dia, acho que pra vocês, dubladores, é um cenário até que promissor, porque existe agora fandom de dublador, existe página pra dublador, coisa que antigamente o pessoal nem conhecia, às vezes, que a voz que tava por trás do personagem, né? E por mais que não conhecesse, é uma coisa que fez muita diferença na infância, na minha infância, e acho que na infância de muita gente que tá nos ouvindo, né? Essa localização da voz e que, assim, quem nunca, e eu vou fazer essa pergunta e espero a honestidade de quem estiver aí ouvindo. Quem nunca preferiu ver uma coisa dublada do que legendada? Às vezes uma coisa que você viu na infância, uma voz que te marcou, uma animação, um jogo, um filme, enfim. É inegável a importância da dublagem. E hoje em dia a gente vê meio que essa cisão, né? Existe muito esse embate do legendado, dublado, só que a gente precisa entender que não é uma briga, né? Exatamente, eu acho que o importante é sempre ter a opção, né? O importante é que a pessoa consiga assistir da maneira que ela quiser, na hora que ela quiser. Então o importante é sempre ter as duas coisas, na minha opinião. Eu acho que culturalmente, assim, por exemplo, quando eu vou rever um filme antigo que eu via na televisão, que passava dublado, eu prefiro 1000 vezes assistir a versão dublada por uma questão de memória, né? Tipo, é uma memória afetiva, às vezes, as grandes vozes, os filmes que foram icônicos na nossa infância. E eu acho que com o avanço da internet, hoje você consegue achar essas vozes, né? Então, eu sinto que hoje você consegue muito mais ter a troca com a galera que assiste as séries, os filmes dublados, por conta também da internet, e por conta de uma memória afetiva, assim, sabe? De uma lembrança. Eu diria que também passa pelo gosto pessoal, né? Independentemente de escolha, história, cultura, etc., a pessoa simplesmente pode gostar e preferir assistir uma coisa dublada. Assim, tem gente que gosta, tem gente que admira, entende o nicho do trabalho dos dubladores e gosta, é fã de dublador e gosta de ver aquele dublador interpretando aquele ator. Acho que é todo um nicho novo aí que é possível, assim, que pessoas gostem disso, mais do que elas precisem na dublagem, é um gosto, é um nicho, é um mercado de trabalho, é uma coisa autônoma, tem a sua própria ontologia, assim, então, e a gente pode ficar dias discutindo o gosto das pessoas, claro. Sim, até porque se a gente cai num lugar de 100% acessibilidade, como se a dublagem servisse apenas para isso, a gente não só desvaloriza um pouco o nosso trabalho também, mas como a gente também, de certa forma, está desmerecendo a nossa cultura e a importância da gente trazer algo para o nosso idioma, etc e tal, e a gente também está meio que desmerecendo o intelecto das pessoas, por exemplo, dos deficientes visuais, sabe? Então... além de gerar emprego. Exatamente. Cria toda uma nova cadeia produtiva aí que faz a economia de todos os países, de todos os artistas desses países girar e sustenta pessoas, né? Exatamente. Um estúdio para funcionar, ele não precisa só de um dublador, um técnico e um diretor. Existem, trocentas funções até o filme chegar no estúdio, trocentas funções que existem após o filme sair do estúdio e tudo isso. E isso é muito importante. Então, acho que são várias coisinhas que se somam à importância do porquê temos que ter um filme dublado. Acho que há perda de conteúdo em qualquer tipo de tradução, independentemente do método que você escolher, se for dublagem ou legendagem, mas a imersão é outra, e acho que isso fica mais gritante nos jogos até, nos games, onde a gente é mais interativo, não é só passivo, não só recebe informação, às vezes algumas ações nossas dependem de coisas que a gente ouviu, de estímulos que a gente recebeu, visuais, sonoros. Então, acho que se há alguma dúvida sobre
o quão a imersão é potencializada com a localização, em filmes e dublagem, etc. Nos jogos isso fica claro, assim, é gritante a diferença da jogabilidade quando você tá dentro da sua linguagem. E é importante a gente ter a reflexão também, que muitas pessoas falam assim, justamente aquilo que o Fábio estava falando, mas no dublado você vai perder o roteiro, mas no legendado você perde o roteiro também, porque eles também têm que diminuir para caber na tela, ou para ficar mais rápido, da pessoa ler mais rápido, e piada perde-se também, então assim, não pode excluir, na dublagem você perde o roteiro e na legendagem você não perde o roteiro. Perde sim, perde também, só que na dublagem você ganha a oportunidade de prestar mais atenção, né, nas imagens e de ter mais essa imersão com a história e com o produto em si. É uma adaptação cultural, né, que tem muita piada, muita coisa em inglês que não faria sentido, muitas referências, né, que usam em filmes legendados, que você assiste, você entende e fala, deve ser engraçado pra quem mora lá e conhece de quem eles estão falando, né. Mas isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque a gente não pode esquecer que, tipo, a gente não é dono dessa obra. A obra, ela é daquele diretor, ela é daquele roteirista, então, tipo, a gente tem que ter, existe uma linha muito tênue aí entre você, tipo, fazer uma adaptação que faça com que aquela coisa se torne compreensiva para as pessoas, culturalmente acessível para as pessoas que vão estar assistindo naquele idioma, e você fazer uma alteração da obra original. Então, exato, assim, eu acho que... você adaptar uma expressão idiomática é uma coisa, você mudar uma citação ou uma referência é outra, né? É outra, são coisas completamente diferentes. E aí eu acho que nisso também a gente tem que lembrar que, é divertido o que a gente faz, é muito bacana, é muito legal, ele leva a gente para vários lugares, mas ainda é uma profissão, ainda é um trabalho, e a gente tem uma responsabilidade, porque o produto não é nosso, o produto é do cliente, o filme é daquele diretor, é daquele roteirista, nós somos meros adaptadores, e aí é até um pouco bom, porque a gente sai um pouco desse banquinho aí, que a gente acha que a gente tá subindo e não sei o quê, e tipo, entender um pouco qual que é o nosso lugar nesse rolê, sabe? Eu sou o Ash, e agora que tenho 10 anos, eu posso conseguir minha licença Pokémon. Eu viajarei para conseguir a sabedoria do treinamento Pokémon. E sim, eu declaro aos Pokémon do mundo, eu vou ser um mestre Pokémon. Aproveitando todo esses 2 centavos que vocês largaram aí sobre a dublagem, é bom a gente só trazer uma introdução básica, digamos assim, para quem estiver ouvindo. No que consistiria a dublagem? Porque tem muita gente que acredita que o trabalho da dublagem é você trazer do idioma estrangeiro pro idioma nacional, digamos assim, né? O nosso idioma local. E resumindo, sim. Resumindo, pra ser sincero, sim. Mas se você não for resumir, aí cabe falar mais coisa. Exatamente. É porque, justamente, tem muita gente que... E eu vejo, pra quem tá começando também na dublagem, eu acompanho algum pessoal que faz fandub e tudo mais, é uma prática que tem bastante gente fazendo hoje no Brasil. Rola esse lance de pegar, às vezes, um áudio e americanizar ele, ou fazer próximo do original, ou tipo, buscar o trejeito da voz original. Eu não sei se a palavra seria copiar, mas eu vejo que existe um pouco desse lance de quem tá começando, sabe? De tentar apenas puxar tudo do original e só passar pro português, assim, sem dar identidade, sem tentar adaptar. Não, eu não poderia dizer imitação, porque o que a gente faz, inclusive... Eu lembro que isso gerava muita revolta na época do Orkut, tinha uma comunidade, dublador não imita, dublador faz. Mas sim, nós imitamos. O cliente, quando ele pede um teste, ele quer vozes, por exemplo, de um desenho. Ele quer as vozes mais parecidas com a daquelas pessoas. Para você chegar naquela voz, você tem que fazer o quê? Imitar aquela voz. Aí você vai dar nuances da sua interpretação, mas, de novo, respeitando o original, etc e tal. Basicamente falando, você vai copiar aquilo que está sendo feito na sua língua, né? O que eu acho que de repente traga essa ideia é de que a interpretação vocal, ela é meramente ouvir e repetir, não é, né? Por isso que é importante o trabalho do ator, porque você não escuta e repete, né? Mesmo que você tenha um ouvido absoluto, você não vai ouvir e sair fazendo igual. Se você não tiver o mínimo de conhecimento de interpretação e de prática naquilo que você tá fazendo, vai ficar um negócio meio tosco. E aí, tipo, não faz muito sentido, sabe? Total. E, inclusive, a musicalidade americana é completamente diferente da musicalidade do português, né? E acho que é aí também que vem o treinamento de um dublador e também a técnica, né, de você ir fazendo, que é você seguir aquilo, o original, até para você ter a mesma identidade, respeitar a criação do ator e poder fazer na sua língua no português que não fique estranho, porque o americano canta diferente do português, né?
E aí essa é a grande dificuldade. Aí vira aquela dublagem onde as pessoas falam desse jeito. Exato, e aí é onde todo mundo usou o dublador, né? Tipo, o estereótipo da dublagem, né? Oh, meu Deus, é o estereótipo da dublagem que a gente tenta fugir ao máximo, justamente para trazer a melhor experiência para o público, né? Se a gente falar exatamente igual na mesma musicalidade do norte-americano, ou do britânico, ou do espanhol, do italiano, seja qual for a língua que você está dublando, vai soar estranho para quem está assistindo. A pessoa que está assistindo... Aí fica mais difícil de a pessoa que está assistindo comprar a ideia, porque, veja, já é difícil a pessoa comprar a ideia de que tem uma boca batendo de um jeito e um áudio falando outra coisa. Já é complicado da pessoa comprar essa ideia. Se você distancia ainda da maneira como a pessoa fala no dia a dia, da maneira como ela tá acostumada a ouvir aquilo, aí sim que vai ficar pior ainda, e aí a pessoa vai falar assim, a dublagem é ruim mesmo, né? É uma coisa, eu acho que também, que pega muito também, é o volume de voz, é como a pessoa encaixa a voz dela no microfone. Isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, de você conseguir entender, da sua voz encaixar de um jeito, onde você vê... Isso é uma coisa que você consegue ver, por exemplo, atores que são maravilhosos no palco, em cena, na televisão, no cinema, enfim, e quando eles vão dublar um filme, fica esquisito. Óbvio, deve-se porque a gente não tá acostumado a escutar só aquela voz, a gente tá acostumado a ouvir aquela voz junto com a imagem daquela pessoa, mas também é o fato de que ele é um ator que não tem prática em dublagem. Não quer dizer que ele é um mau ator, quer dizer que ele é um ator que não tem prática em dublagem, e aí a voz dele vai estar numa emissão diferente dos dubladores, porque a gente já tá acostumado a emitir a voz de um jeito diferente, e isso é a prática que traz, né? E a prática com uma orientação profissional. Eu demorei muito pra ter essa sacada, porque às vezes eu acho o trabalho da dublagem assim, meio solitário, no sentido de que, tipo, é você o diretor e o técnico. E se você não tem um diretor que se preocupa ou tá querendo te ajudar, né, como dublador, você vai fazer e vai sair dessa escala e não mudou nada. Então, tem muitos diretores, graças a Deus, bons diretores, que falam, por que você não diminui o volume um pouquinho? Aqui você solta A, sabe? Eles dão essas dicas pra você ir melhorando. Eu acho que a emissão, isso que você tá falando, Fló, é muito importante, e você só aprende mesmo fazendo. Não tem como você, na sua primeira escala, na sua primeira vez que você vai dublar, conseguir ter um entendimento de emissão, assim, sabe? É algo que, de fato, só vem com a prática. E o que traz também é a ideia de que a gente vai construindo degraus firmes o suficiente para sustentar. Eu acho que o peso cênico também, a ideia do que a gente pode e não pode fazer. Então, eu acho que é muito importante também a ideia de que ninguém começa de uma forma tão meteórica, assim como pode se presumir, né? Às vezes, tipo, tomando vocês como atores bem-sucedidos, né? Pessoas que têm nomes relacionáveis a êxitos, a lutas, a uma militância dentro da nossa função, né? Tem um significado, tem um sinônimo. Então, às vezes as pessoas pensam que é uma construção de um dia para o outro também. E essa construção, não tão somente dentro de estúdio, mas fora dele também, eu acho que numa construção própria, né? Porque medindo que a gente faz parte de uma função artística, a gente sabe que o artista é muito movido, ao sentido de eu sou, eu não sou, eu posso, eu não posso, eles dizem, eles não dizem. É preciso dizer que a dublagem também ela é elevada justamente é contado ano a ano, né? Então cada degrau, cada trabalho, cada oportunidade e cada orientação conta. Isso conta muito, porque tudo molda você como você é. E o mais interessante é que às vezes a gente vê um profissional com mais de uma década ou porventura com mais de 2, 3 e talvez isole ele no entendimento do que é a vida e a dublagem e tipo, ele já sabe tudo. E não. Eu tenho certeza que com vocês é a mesma coisa. A gente é embebido de muitos desafios diários, né? Porque é sempre uma vida diferente. É sempre um tempo diferente. É outro rosto. E nem sequer a voz é a mesma, porque às vezes é uma entonação, é uma língua, é um trejeito, até as sobrancelhas, os olhos, o cabelo, às vezes tem que ter som, tem que ter voz. A gente tem que significar tudo isso, sintetizar isso na voz. Aproveitando esse gancho que o Willy já trouxe, né, da construção de vocês como atores, como dubladores, e que nada disso, né, é da noite pro dia, eu ia perguntar pra vocês como é que foi o crescimento de vocês nessa área, porque a gente vê muita gente que almeja chegar também nesse ponto e que tem um entusiasmo muito grande com esse setor artístico. E como que foi pra vocês essa relação de crescer, relação com
algum mentor, algum diretor que ajudou, contribuiu muito? Eu acho que são muitos passinhos de formiguinha, assim. Eu acredito que em qualquer área que a gente entra para trabalhar, a gente tem que ter uma paciência com a gente mesmo, assim. É você entender que na dublagem, e como em qualquer outro mercado que você entre, você não vai chegar já fazendo uma protagonista ou arrasando na sua primeira escala, né? Você tem um processo para você entender aquela ferramenta, fazer as suas pontinhas, os vozerios, conhecer os diretores, o diretor confiar em você também para você fazer uma falhinha maior, aí fazer um teste para alguma coisa. Eu acho que esse é um processo muito importante e que a gente tem que tirar essa ansiedade, sabe? Eu acho que quem tem muita vontade de trabalhar com isso e se dedica estudando, interpretando, persistindo no caminho, eu acredito que essa pessoa vai conseguir alcançar todas as coisas que ela almeja, mas ela não tem como você desistir. Tipo, poxa, já passou 2 anos, eu tenho uma escala por mês. Cara, vai continuando até aumentar e até você... Eu acredito que na dublagem você tem que ter a persistência, sabe? Você não pode desistir e não achar que as coisas vão acontecer no seu primeiro mês de estúdio. Eu ia dizer pra vocês que, na verdade, não. Eu comecei muito pequena, né? Eu comecei numa época, eu acho que o Fábio passou por isso também na entrada dele, que era tipo... Eles precisavam de criança. Eu acho que na mesma época que o Fabinho entrou, foi meio que esse lance também, do tipo, os caras estão precisando de criança, eles me conheciam de outras coisas, de publicidade e tudo mais, e foi tipo, põe suas filhas pra estudarem dublagem, porque vai ser muito legal, né? A minha mãe queria ser dubladora, atriz e tal, mas na época eles ficaram sabendo que ela tinha 2 filhas e falaram, a gente não tá com curso de adulto, mas a gente precisa muito de criança, tipo, não quer botar elas pra fazer o curso e tal, não sei o quê. E a gente fez, e assim, tipo, foi coisa de menos de 1 mês de eu começar a dublar. Mas é porque tava passando exatamente por uma transição de canais que não queriam adultos fazendo voz de criança, eles queriam crianças dublando crianças. Transições essas que a gente passa até hoje na dublagem, né? Até hoje a gente tem fases de clientes que eles passam a recusar adultos fazendo crianças. Aí eles mandam lá na carta criativa, por favor, colocar crianças para dublarem esses papéis. Então... eu passei por uma dessas fases, então eu não tive essa coisa, eu meio que comecei do tipo, só vai, sabe? O que não quer dizer que eu não passei por um amadurecimento profissional, muito pelo contrário, eu tive talvez menos tempo para digerir isso ao início, só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito consciente, tive uma mãe que foi muito consciente, muito, muito presente na luta da categoria, de entender a importância da gente estar presente nas decisões políticas, da dublagem, então desde pequena a gente frequenta a assembleia, a gente entende, e desde pequena também a gente teve um apoio aí de pessoas que são bacanas e que levaram a gente a entender. Só que por eu ter começado criança, eu tive transições do meu trabalho também, inclusive porque acham que não, mas menina também muda de voz, então eu passei por todas essas fases, então eu acho que eu ia só tipo, rola uma digievolução ali, mas em fases diferentes, sabe? Quando você começa criança, acho que você passa por essa mudança e esse cheguei lá, que na verdade você nunca chega, várias vezes ao longo dos anos e ao longo da sua carreira. Acho que eu, por ter iniciado criança, foi mais ou menos isso. Você vê que a molecada, quando começa, hoje em dia é muito mais fácil de emplacar do que adultos. Eu comecei criança também, o teste que eu fiz, eu tinha 13 anos, que era pra locução, não era pra dublagem. Mas eu demorei uns 5 anos para dizer que eu era dubladora, justamente por toda essa evolução qualificativa mesmo, que eles estavam citando, de que, assim, você precisa aprender a fazer um negócio, tipo, não adianta, sabe? A Flora foi uma das pessoas que virou para mim e falou assim, tá na hora de você falar que você é dubladora, tá? Porque você já tá trabalhando bastante, então... Bora se colocar como dubladora, e eu nem conto os meus primeiros 3 anos de dublagem, assim. Quando perguntam há quanto tempo que eu dublo, eu falo que eu dublo há 11, mas na verdade, se eu for contar, tipo, o teste que eu fiz pra locução e a minha primeira escala de dublagem, aí acho que dá uns 13, 14 anos. Mas eu nem conto, porque é uma fase que, assim, você não tem ideia do que você tá fazendo. Ideia. Você tá muito começando. E aí rola, de fato, as evoluções artísticas, né? Eu tive uma muito forte quando eu já tava dublando, tirando esses 2 anos, né? Eu já tava dublando há uns 5 anos. E aí eu passei pra fazer... Eu tinha trabalhado muito pouco na TV Group, que é o estúdio que faz as dublagens da Disney. E eu passei pra dublar a Dove Cameron... interpretando gêmeas, numa série que chama Live Med. Ela interpretava as duas e
eu passei no teste pra dublar as duas. E aí, além de ser muito difícil o trabalho em si, eu trabalhei com o Rodrigo Andreato, que é um super, ultra, mega diretor, e passei a trabalhar com os outros diretores da TV Group, que também são pessoas que têm um nível de exigência altíssimo. E aí... Fábio. O Fábio me dirigiu muito nessa série também. Eu adorava, inclusive. E aí, eu aprendi demais. E eu tava dublando há 5 anos já, mais os 2 anos que eu não conto, né? Achando que eu sabia dublar. E aí, eu entrei na TV Group e comecei a lidar com essa galera que... Essa galera sabia dublar. E aí que eles foram me ensinar o que era dublar de verdade, o que era o alto padrão da dublagem. Então, eu costumo falar que foi um divisor de águas, assim, eu dublava de um jeito antes, e aí depois disso eu comecei a ver de outro jeito completamente diferente, dublar de outro jeito completamente diferente. Tinha um diretor que eu adorava, que era o Fábio Lucindo. Começa a puxar saco. Não, mas eu peguei Live Mad na 2ª, 3ª temporada, já tava fazendo fácil. E era bizarro, porque a Dove Cameron é monstra, e ela de fato faz gêmeas. E, muito fácil fazer as gêmeas iguais. Não fala assim, é a voz, né? E, e no acting você vê, se você escutar, são 2 meninas diferentes fazendo. É fantástico, assim, o trabalho da Michelle nessa série é fantástico mesmo, de fato. Ai, obrigada, mas é graças a isso, assim, graças aos diretores que foram me lapidando, assim. E aí, acho que tem muito isso. Quando você começa a dublar, tem muitas vezes que você acha que você entendeu o que é, que você acha que você aprendeu a dublar. E aí você vai sempre lidando com novas pessoas e novos trabalhos que vão te dizendo assim, não, você ainda tem que aprender, gata. Eu acho que basicamente falamos de 2 processos, né? Uma coisa de você começar na infância, que aí passa mais de uma coisa pessoal de você se reconhecer enquanto tal, e outro que é mais, que eu acho que foi por onde a Luísa começou, que eu acho que talvez até interesse mais quem tá ouvindo a gente, que é, quero entrar agora a fazer isso, tipo, como é que faz? E é o que a Luísa disse, é penoso, é bizarro, você tem que ficar lá e falar, caralho, eu tô há 2 anos fazendo uma escala por mês, será que eu tô fazendo isso mesmo? Será que eu tenho... Aí fica claro, não faça só isso também, né? Você tem que... A dublagem tem que ser uma coisa que você vai e tal, e chega uma hora que é um vórtice que te chupa mesmo, e você tem que ver o quanto você quer ficar nisso ou não. Eu acho também nesse estabelecimento, nessa conexão do tipo realidades, né? Realidades múltiplas, porque aqui a gente habita, né? Parte do mesmo território, conforme penso. A gente é dublador brasileiro, né? Na luta diária e tudo mais. Mas cada um carrega uma história, de fato, né? A Mi disse uma coisa que eu acho extremamente nobre, né? De considerar, de fato, o tempo que você esteve em atividade para dizer, eu sou dublador desde... Eu conto, na verdade, desde a minha primeira gravação profissional em estúdio, que foi em maio de 2005. Esse ano assumi o 15º ano de vida na função em casa, né? Tô quarentenado, estamos falando no alto de junho, quase final de junho, eu tô há quase 100 dias dentro de casa, só quebrei Nossa, a estamos bolha. todos. Só quebrei a bolha, ao contrário de uma grande maioria de colegas que tiveram que voltar aqui no Rio de Janeiro, dadas as necessidades e tudo mais que virou ebulição em cada um de nós, cada um teve uma direção diante dessa luta. Só saí mesmo para me vacinar contra a gripe convencional e tudo mais. Mas, em suma, no encurtador, eu comecei aos 14 anos. Não tive nenhum apadrinhamento, não sou filho de dublador, não sou irmão, não sou amigo, eu vim do nada. Despertar para mim veio quando eu vi Chaves e Chapolin, uma língua diferente, numa imagem temporalmente falando muito à frente daquele menino, que não era menino. Espera, mas ele não fala o mesmo português que eu, ele é brasileiro. Não, pera, aquela coisa, sabe, que você não conclui o pensamento. Eu sempre coloco o termo, as conexões internas, mentais foram sendo feitas naturalmente, né? Eu diria que meu primeiro conscientemente, né? Meu primeiro grande ídolo foi o incomparável Marcelo Gastaldi, de São Paulo, até hoje. Acho todo o elenco que formou e findou Chaves como um produto mais brasileiro do que mexicano geniais, eles estão em mim, amo e gostaria muito de ter tido a oportunidade de estar com o Marcelo para agradecê-lo e para honrá-lo, mas eu honro com o meu trabalho também, com o melhor que eu posso fazer. Helena Samara também é outra que eu adoraria ter conhecido, que é a voz de Dona Clotilde. Mas os entendimentos, eles vieram assim de forma muito expressa. Eu comecei a me abastecer daquilo e quando eu entendi que a dublagem era uma função feita por pessoas que se aplicassem, poderiam se aplicar de forma muito profunda a ser, eu falei, eu quero ser isso. Eu entrei naquilo que é dito como chamado, aquele desassossego. Depois da consciência, eu não tive mais paz enquanto eu não fui atrás disso. Então, assim, como é que um garoto pobre,
né? Não que tenha mudado muita coisa, mas um garoto pobre de uma cidade pobre, né? Meio que marginalizada também, pelo fato de ser Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias, sem conhecer ninguém, como é que eu vou começar nisso tudo? E comecei. Comecei, e eu acho que a dublagem, acho que no máximo, basicamente, para quem começa e até para quem percorre ela, não. É do não. Essa voz já tem parecida, tem um colega que precisa mais, volta aqui amanhã. Então, muitas vezes, não é sensacionalismo, só é realidade. Muitas vezes o meu pai, ia com o carro dele morrendo para me levar para tentar um teste. Eu chegava no estúdio e falava, não tem tempo para te ouvir não, volta outro dia. Quando que eu vou voltar? Eu não posso voltar outro dia e tal, aquela coisa interna, sabe, falando comigo mesmo. Em suma, o meu irmão é autista. Meu irmão não sabe ler nem escrever. Meu irmão nunca vai saber que é propriamente sentar e delirar em torno de um Hollywood sem legenda, no inglês fluido, bonito, bem falado, no alto da nossa brasilidade. Tinha agora, porque foi embora também da outra vida um tio que era deficiente visual. Se abastecia daquilo que eu também contribuía para que chegasse nele. Meus avós são iletrados, tiveram a oportunidade que eu tive. Então, assim, eu acho que o brasileiro, em suma, país que não reconhece sequer pai e mãe, não reconhece professor, não reconhece médico, eu acho que, até numa resposta que nem é essa pergunta, de reconhecimento, o país reconhecer seus dubladores, eu acho muito difícil. Porque eu acho que tudo que leva o selo "Sou do Brasil" pega preconceito. Mas mesmo você precisando, tô falando de um número, não estou falando de todo ele. Graças a Deus, a gente fala de um organismo que irriga muitas vidas, muitas pessoas, e a gente é berço para muitas crianças que vão crescendo. E hoje a gente pega pelas mãos as crianças que sonham com isso também. Hoje, pela visibilidade. No nosso tempo, pelo nosso querer. Pela recomendação, pelo apontamento de pela nossa necessidade de ser, não de aparecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender a dublagem como um reduto de gente que está cumprindo uma missão. Porque eu sou missionário dentro da dublagem. Eu tenho 15 anos de dublagem. Esse ano de 2020 eu tô completando 30. Conta-se aí 15 anos, metade da minha vida. E aí eu assumo a dublagem para mim, nessas missões todas que vocês estão ouvindo, que vocês ouviram, mas como um chamado, de fato. Sabe por quê? Porque eu não só faço a voz de um personagem, eu não só conto uma história, eu não só represento um produto estrangeiro na nacionalidade da nossa vez. Eu, no caso, sou movido a isso, e acima disso, tô aqui de pé, quente, como alguém que estuda para uma prova, sabe? Se fecha para tudo. Tem uma festa, vamos sair com a gente, vamos beber, vamos isso. Não, eu preciso estudar. Eu abdiquei da minha vida para me aplicar e para ser alguém melhor para esse organismo que hoje nem sequer também lida bem com reconhecimento próprio, com o seu colega que precisa, que está numa situação diferente, que não pode sair de casa, e afins. Então, assim, eu acho que sobre lidar com o não da sociedade, o não do nosso serviço, que para muito é desserviço, acho que a gente tira até de letra. Fere, mas eu acho que até já feriu pra gente, que a gente tem aqui um tempo, né, já em curso. Então, eu acho que, assim, dominem o não, e entendam que, sendo parte de uma carreira artística, de um núcleo artístico, o não é o que você mais vai ouvir. Agora, você vai calçar o teu pé com os nãos, ou você vai se vestir com esse não e vai aceitar que você é uma negativa, diante de tudo. Então, você tem que ser guiado pelo teu sonho, não porque você quer aparecer, quer ser entrevistado, quer ser visto. Lembre-se que a dublagem é uma arte não vista, principalmente, né? Então, a gente teve... Aproveitando isso que você falou agora, a gente conversou com o Pedro Vasconcelos no último episódio, e ele falou basicamente isso também, o lance de... Fofo. A gente... o Pedro é demais. O cenário que a gente vive, ele é muito caótico, só que assim, dentro de cada esfera, né, por exemplo, vocês como dubladores, nós aqui como podcasters, comunicadores em geral, e acho que cada um dentro do seu setor, a gente tem que buscar uma forma de se ajudar, né, de aprimorar sempre. Eu posso só fazer um adendo meio técnico, curioso, que eu acho que... Porque o Willis citou um caso muito particular, ele pensou um caso muito particular e muito potente, que é a dublagem de Chaves.
que é fantástico, o trabalho do Gastaldi de fato genial, que eu comecei a Absurdamente. dublar e já tinha falecido e tal. Mas Chaves comete um sacrilégio, pra mim é um sacrilégio, e que talvez a gente já passou por isso antes, mas que por ser Chaves é totalmente permissivo. Quem não se lembra que Acapulco em Chaves vira Guarujá? Eu queria ir pro Guarujá. Cara, isso, eu não tenho a menor coragem de falar que isso é um erro do Gastaldi, de falar não se faz isso com uma obra. Hoje eu falo, não se faz isso com uma obra. Porém, o Gastaldi pode fazer isso com Chaves, que for do caralho. Exatamente. Foi ordem de nacionalização, inclusive, do SBT, que ocultou até os créditos finais, porque tinha o espanhol lá explícito. E funcionou tanto a ideia de que eles quiseram um produto estrangeiro pra parecer brasileiro, por causa dos baixos recursos da época. É, porque o Chaves é um Eles menino falaram, pobre, cara. É um protagonista morador de rua, cara. Mas fantástico. Essa adaptação, cara, essa pode, cara. Chamar Acapulco de Guarujá no Chaves pode. Cara, mas é louco como traz pro brasileiro, né? Tipo, você se identifica porque você conhece todas essas referências. Eu acho que o trabalho de adaptação e até mesmo da direção é uma coisa... tem que ser muito bem cuidada, assim, porque ao mesmo tempo que você tem que trazer isso para uma versão brasileira, você tem que fazer que seu país também se identifique com aquilo, porém não perder a lógica do produto inicial e do que os primeiros idealizadores queriam dizer com aquilo, né? Então, a adaptação, eu acho que é algo muito importante na dublagem e que, às vezes, eu acho que não é a primeira coisa que se preocupam e é muito importante. E até uma licença aqui que eu peço... Perdão, Pedro. Mas até uma licença só pra acrescentar aqui a nossa constelação reunida. A responsabilidade do nosso serviço também, né? Tipo, eu nunca vou poder dizer, olho a olho pro Marcelo o quanto ele me influenciou e o quanto ele vive em mim, no meu trabalho. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer isso, sabe? Na continuidade. Então é assim, Marcelo é morto desde 94 ou 95, não estou certo, porque nunca se declarou publicamente um dado posto, sabe? Ou foi em 1994 ou 95, eu sou de 90. Não teria condições de conhecê-lo porque estudei dublagem aos 13, lá entre 2013 e 2004. Mas ele já era parte de mim. E eu já era movido também pela vontade de ser alguém que passava essa verdade como ele. Então, assim, é o que eu tenho falado em toda oportunidade que eu tenho um microfone junto a mim, e a gente tem uma vida física estabelecida, mas que o nosso trabalho vai viver muito além de nós. Então, assim, eu pelo menos vivo a minha vez de ser toda vez, me arrebentando mesmo, ficando sem voz, ficando com a garganta ferrada, ficando doente. Muitas vezes minimizei também me cuidar pra gravar, pra dar conta de um prazo apertado e tudo mais, por causa disso, sabe? Dessa consciência de que eu tenho aqui agora, eu vou fazer aqui agora o melhor que eu posso, porque isso vai atravessar os filhos, os netos, e talvez muito mais longe do que a gente possa pensar, até que a redublagem nos separe. Pois é, William. Inclusive, esse é um tema que eu tava pensando esses dias, porque eu tava lendo um livro, chama A Era da Iconofagia, e é um livro que eu ainda tô lendo, e, cara, que livro fantástico. E ele bateu numa parte bem próxima do que você tá falando, que é a expressão humana. Que a expressão humana, ela surgiu de uma necessidade de você negar a morte. E é isso, cara. Obviamente, todos nós um dia vamos passar daqui, mas a expressão, né, a marca que a gente deixou, e cada um, né, como a gente já falou assim, aqui, seja você dublador, seja você comunicador, seja você, não sei, independente da sua profissão. Tem gente, né? Exatamente. Basta você viver, gente, né? tá muito escasso. Basta você viver. Muito então, escasso. Você vivendo e dando identidade à sua existência e tendo uma missão, cara, você já negou a morte. Você já deixou o seu legado, né? E acho que o trabalho de vocês, a dublagem, como você citou Chaves, eu acho que é muito importante. Muita gente tem da infância um zelo, um carinho, uma ligação com a dublagem que é muito forte. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, que grande parte aqui já fez muito personagem querido, muito personagem assim que já quebrou todas as barreiras aí do que é marcar a cultura pop, e como é pra vocês ter dado a voz aí pra esses personagens. Eu diria que é um processo, na verdade. Estou tendo noção do tamanho disso agora, enquanto falamos disso nesse exato momento e reativamos essa memória, entendeu? Independentemente do que... É isso, que toda vez que se ouvir vai se ativar, esteja eu vivo ou não, assim, mas é muito louco você ficar pensando nisso, assim, é muito... tem uma grandiosidade que eu não sei qual parte do cérebro que acessa do limbo, córtex, sei lá o quê, quando você escuta esses timbres, né, essas vozes, dessas frases, sabe? Eu tenho isso também, sabe? Se você escutar Família Dinossauro, pra mim não é legendado, é dublado, até o próprio Chaves, são vozes que eu escuto e que
tocam numa memória afetiva que me trazem gosto. É sinestésico, né? Te traz gosto, te traz cheiro, te traz imagens. E isso pode se perpetuar, assim, durante a tenra vida adulta, assim. É uma coisa, é muito poderoso mesmo, assim. É uma questão de identidade, da expressão humana. No mais primal, a perpetuação se tá em ter filhos, né? O seu legado tá isso, faça um filho, você vai ter uma cópia sua aí que vai ser a sua eternidade. Mas aí a gente tá falando de um campo artístico, etc. Isso é muito poderoso, sem dúvida. Não deixa de ser um privilégio, claro, uma honra, uma glória, uma responsabilidade também. É do caralho. Por exemplo, é muito difícil pra mim agora estar ouvindo a voz do Fabinho, e como ele não tá aparecendo, e os meus hormônios adolescentes não aparecerem e falarem assim, caramba, Eu ia falar a mesma coisa, voltou, eu te amo. Meu Deus, o Troy tá falando comigo. Então, mas é isso, e eu acho que esse pai, eu nem quero descobrir onde é que tá esse lugar, porque eu gosto disso, eu acho que é essa coisa da nostalgia, como já foi citado aqui, é nostálgico, é mágico, eu acho que isso também me impulsiona a fazer o que eu faço, porque me dá aquela coisa, eu lembro das primeiras vezes que eu entrava nos estúdios e via as pessoas e escutando a voz delas, e eu meio que não entendia direito, porque eu tava entendendo o que era dublagem, quando eu comecei a dublar, então era louco, assim, por fora, né, tipo a criança que doesn't give a shit, tipo, sou muito descolada pra achar legal vocês. E aí, do outro lado, era tipo, eu entrando no carro e tipo, a Olga que falou comigo hoje, ela disse que eu sou muito bonitinha. Então, tipo, meio que rola isso, sabe? E é doido, ao mesmo tempo que eu fico um pouco chateada quando crianças, que na verdade não são crianças, são pessoas da minha idade, falam, meu, você marcou minha infância. Eu falo, cara, a gente tem a mesma idade, peraí, vamos dar uma segurada. Eu não tô pronta pra aplicar Botox ainda, meu amor. Então rola isso também, né? É doido. E acho que é foda. E como reconhecimento artístico também, isso é muito legal, né? Quem dera atores de teatro tivessem o mesmo reconhecimento, quem dera atores de companhias de teatro independentes tivessem esse mesmo carinho e afeto pelas pessoas, e que até talvez tenham, mas não é uma coisa tão divulgada como é o nosso trabalho, como ele tem sido hoje em dia, né? Que bom seria se todo trabalho artístico fosse assim. Militei, #militei. E complementando também, concordo com tudo que eles disseram. E para mim, o mais legal de eternizar uma obra, um personagem ou qualquer coisa parecida, é geralmente pelo que os personagens dizem. É muito legal quando você pega para dublar alguns personagens que falam nos seus discursos, nos seus diálogos durante os produtos, falam coisas que a sociedade precisa ouvir. E aí eu me sinto extremamente honrada de ser a porta-voz desse tipo de texto no Brasil, de saber que o público que vai estar ouvindo dublado vai estar ouvindo aquelas palavras, aquela mensagem com a minha voz. Então, assim, eu tenho algumas personagens, a Jéssica dos 13 Porquês, que faz discursos sobre feminismo, né? A própria Annie, que é uma personagem que ensina pra caraca, assim, tem ideias e ideologias importantes de serem refletidas e de serem faladas. Então, pra mim, isso é o mais foda na minha profissão, é isso. Quando Nossa, desculpa, Mi, posso tentar te cortar e fazer uma pergunta pra você também? Claro. E o contrário, te pega? E se você pegar uma personagem escrota, filha da puta, com o discurso mais filho da puta do mundo? Isso você deixaria de fazer? Eu sou assim, puta, que interessante ter a oportunidade de poder falar isso dessa forma, é também um aprendizado. Como é que é? Você negaria um trabalho se tivesse um discurso nazi-fascista? Tipo, ó, isso eu não falo. Tem coisa que você não fala? Tem cena que você não faz? Não, porque eu acho importante também as pessoas... É importante a pessoa ver o ruim também. Porque às vezes quando a gente vê o ruim, a gente se encontra no ruim. E aí a gente tem a oportunidade de melhorar, de refletir, né, porque tem muito isso, às vezes o que nos incomoda é o que mais tá dentro da gente, então os personagens ruins também são extremamente importantes. Fazer um vilão pode até ser um escape, né, um privilégio até dos atores, dar vazão pra essa coisa que todo mundo tem e a gente tem controlado, em ambiente controlado. E sinceramente eu prefiro, por exemplo, como diretora de dublagem, escalar um cara que não é um escroto pra dublar um cara escroto, tipo,
puta, tô dirigindo uma série que é sobre uma história de um estuprador. Eu prefiro não colocar um cara que é machista e que vive falando merda pra fazer esse cara, sabe? Claro, exatamente. Claro. Tipo, prefiro não colocar homofóbicos pra dublar homofóbicos, porque não quero, tipo... Não é sobre isso. Olhe aquilo e fale, oh, que legal, sabe? Tipo, ou que também exista uma hipocrisia do tipo, nossa, esse personagem, tipo, é muito, porque é isso, acho que é super importante isso que a Michelle tá falando, e de você, puta, muito legal você poder marcar, ser o porta-voz do seu idioma, daquela pessoa que tá falando aquilo, mas existe um outro lado também, né, de várias pessoas que a gente sabe que estão falando coisas e que aí, de repente, vai usar esse discurso só pra hypar, porque é um hype da internet, é muito legal fazer isso, tipo, e você fala, pô, cara, você é super não isso que você tá falando, e aí você vai usar o seu personagem pra se promover em cima disso, mas isso existe também, tá tudo bem, né, o que importa é que a gente faz com consciência de que, puta, é legal a gente fazer isso e que bom que estão chamando a gente pra fazer, né? Sim, e o legal de você dar a oportunidade da pessoa, de alguma forma, refletir. Aí você deu a oportunidade, entendeu? A obra, quando a pessoa tá assistindo, ela sempre vai ter a chance da reflexão, né? De ver se não é ela que tá fazendo aquilo, se ver se ela não pode melhorar, ou se ela pode deixar de talvez ser aquela pessoa. Mas aí cabe a pessoa pegar a oportunidade e a chance ou não. Mas você ajudar nisso é bom. Mas a pergunta aí pro Fá e pra Flora, que são diretores, vocês já escalaram, fiz entrevistadora, desculpa, mas vocês já escalaram alguém porque vocês queriam que essa pessoa escutasse aquilo daquele desenho, daquele filme, daquela série? Rapaz, ratinho. Essa é boa, essa Polêmica, pergunta é boa. Bastidor. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quase. Eu já quase, mas não, dei uma segurada, exatamente. Eu quis fazer isso recentemente no Godfather of Harlem e não fiz. Segurei minha onda. Recentemente, entendi. A gente entende. Cara, não faço, até porque no meu primeiro ano como diretora, dirigi um filme, dirigi A Garota Dinamarquesa, e um puta filme, foi o terceiro filme que eu dirigi, pressão, porque falei, caralho, grande obra, e gente incrível no elenco, e aí uma das pessoas que dublou, eu tava sentindo que, sei lá, não me respondia da maneira que eu precisava que ela me respondesse, e como todo o resto do elenco tava respondendo, e a hora que o cara saiu do estúdio, ele virou e falou pra mim, isso é bonitinho no cinema, né, mas a gente sabe que homem nasce homem, mulher nasce mulher, e isso aí não tem muito o que fazer, né. E aí eu peguei e, tipo, falei assim, ok, legal, muito bacana. E aí, tipo, em seguida eu peguei e liguei pro Hermes Baroli e falei, oi Hermes, tudo bem? Amanhã, que horas que você tá livre pra gravar um filme comigo? Preciso de 2 horas, qualquer horário, das 8 da manhã às 22, estou livre. E dei minhas voltas lá e regravei o personagem inteiro. E aí, a partir desse momento, eu descobri que também é óbvio, eu não sou dona do produto, mas dentro das minhas escolhas, eu não preciso trabalhar com pessoas que são homofóbicas, com caras que são machistas, que me assediam ou assediam outras mulheres que eu conheço. Eu não sou obrigada a trabalhar com essas pessoas Mas pelo contrário, você é obrigada muito pelo contrário, cara, exatamente, eu sou obrigada, na verdade, a expor essas pessoas, então, quando de repente chega um casting ali pra mim, que vem sugestão de alguma pessoa que eu já vi situações que vão pra esse extremo. Não tô falando de diferenças de opiniões políticas, do tipo, Não, eu tô falando de casos. Caráter. Exatamente. Exato. Tô falando de casos mesmo. E eu pego e abro o jogo. Eu falo, gente, é o seguinte, esse cara aqui, esquece. Esse cara falou que, quando eu tinha 12 anos, ele falou que eu já tinha peitinho, ele podia me escalar. Então, eu não vou trabalhar com ele. E aí me respeitam, me falam, legal, bacana. É isso aí. Acho que a gente também não quer muito esse cara aqui dentro, não é verdade? Porque é isso. E aí, meio que, tipo, eu também acho que, tem tanta coisa pra pessoa ter acesso à informação hoje em dia. A gente vive numa era digital, a gente tá falando de pessoas que têm acesso à informação, a gente tá falando de pessoas que, sabe, que tem estudo, que tem formação profissional. Eu ainda vou pagar pra esse cara aprender? Não, esse papel eu não faço. Essa mão eu sou obrigada a soltar. Ora, até em complemento, vieram pessoalmente perguntar pra mim o que precisa pra ser dublador. A gente sempre elege que você precisa ser ator, né? Pra sequenciar um trabalho de ator, beleza. Mas uma coisa que eu tenho feito questão de colocar, tão importante quanto ator, principalmente nesses tempos, é ter caráter. Assim, olha, se você tiver caráter, ajuda um bocado também, ajuda bastante. Porque falta.
O que falta? A dublagem não é uma Fórmula 1 para saber quem chega em primeiro, segundo, terceiro. Não é um espaço para se colecionar títulos, rótulos, troféus. Porque o troféu que a gente ganha não é nem nosso, é do povo, da nossa vez, da nossa função, né? Pode parecer um discurso político ou uma colocação parecida, mas de fato, vocês podem perceber isso. Acho que quanto menos a gente embute a ideia de que é tudo maravilhoso e perfeito sem ser, porque a gente está tratando de uma função com uma gama infinita de pessoas, porque é uma função mágica, feita por pessoas normais, com talento, com dom, com chamados, com diversos pensamentos que correspondem a elas estarem ali, se é por dinheiro ou se é porque elas não conseguem viver sem isso, cada um carrega o seu porquê. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente também, na nossa vez de aconselhar, não só falar ser ator, porque senão vai bastar ser só ator para começar a dublar. Então, a dublar não é só começar, é se manter, é continuar, é pés no chão, é humildade, é entendimento de hierarquia, é respeito ao mais velho, tem toda uma história em curso, é uma sequência esteira, você tá entrando, entendeu? Então você não vai desbancar uma pessoa que já existe, você vai ser mais um junto ao organismo e vai somar, é uma engrenagem. Eu concordo muito com tudo isso que você tá falando e eu entendo muito, mas eu acho que existe sim um contraponto nisso. E é muito louco, porque volta pra um papo que eu, Fábio e mais algumas boas pessoas tivemos essa semana passada, não foi essa semana, Fábio? Foi, né? Foi quarta. Quarta-feira. E que não quer dizer que a pessoa é mais velha, que não quer dizer que ela não faz bosta. Eu nunca escutei casos de assédio de pessoas que estão entrando na dublagem. É sempre de pessoas que estão aí há 20, 30 anos e que inclusive são diretores e donos de estúdio, saca? Então eu acho que existe um contraponto também nesse papo todo. Eu acho que a gente cair nessa coisa... talvez eu usasse outras palavras, mas usar, por exemplo, da situação como hierárquica, talvez faça com que essas pessoas, inclusive, achem que elas têm, talvez isso, porque isso faz parte de uma estrutura social que é patriarcal, que é machista. Então, por exemplo, é por causa, talvez, dessa hierarquia que o cara que dirige no estúdio acha que ele tem direito de assediar a menina que tá começando, de assediar a estagiária, entende? Então, acho que a gente, de repente, não usar dessa palavra, entender do tipo assim, olha, existem pessoas que compõem essa história, que são importantes pra gente ter a história que a gente tem hoje, mas eu acho que respeitar a história é mais importante do que respeitar essas pessoas em si, porque é muito vago isso, sabe? E principalmente pensando que a gente tá vindo aí de uma galera que veio de uma criação diferente, com uma educação diferente, onde acha que tá tudo bem apontar o dedo na cara do menino e falar, ei, aí, seu boiolinha, seu... Entende? Então, tipo, sei lá, gente, virou um debate existencial e é isso aí. De fato, você colocou absurdamente o que tem que ser, de fato. Eu digo respeito, no caso, porque, assim, hoje, com a maior liberdade dado as, entre aspas, né, mais fáceis condições de, tipo, você se informa mais hoje. Eu não tinha nem sequer acesso à internet, tipo, vou pesquisar sobre dublagem. Eu descobri que era dublagem ligando pro serviço de auxiliarista e perguntando do meu jeito, Herbert Richards. Tem um telefone de Herbert Richards? E me passaram. Bom. Aí tem o telefone. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver se faz curso, se estuda, se trabalha, como faz. E aí me deram uma aula no telefone. Então, assim, de forma alguma, que eu também sou antimachismo, não é uma ideia de tipo, abaixa a cabeça ou qualquer coisa assim. É uma ideia de respeito justamente que você colocou. Talvez então eu tenha eleito, né, assim, pessoas e não a questão da história, a questão do composto, a questão do existimos. Tipo, tenha respeito da mesma forma que eles têm que ter respeito pela gente. Da nossa categoria em si, né? Eu acho que a nossa força, a nossa união como categoria em si, ela é fodida, assim. Muito! Começar pela coisa do tipo, mano, que hoje em dia a gente consegue, de certa forma, não 100%, mas a gente ainda consegue segurar muito tudo que... os poucos direitos que adquirimos, mas ainda resistem, porque a gente tem ali um sindicato que representa a gente que, hoje, visto a situação política que a gente vive, seria muito difícil a gente estar nessa, tipo, entre aspas, sozinhos, entende? E tudo isso que a gente está discutindo não é exclusivo da dublagem, né? Eu acho que isso faz parte da revolução humana que a gente está vivendo hoje em dia e que eu espero que todas as outras profissões também estejam vivendo, né? E é uma situação difícil, é óbvio que
por conta disso. Você tem o respeito pela história, você tem, né, essa ideia de, são meus ídolos, são os mestres, e aí às vezes vê a pessoa tendo conduta equivocada, às vezes não só em relação, né, ao machismo, mas em outras coisas, e aí a gente fica nessa saia justa, digamos assim. Mas eu acho que a revolução que o mundo tá passando e tá implementando aí, ajuda bastante, não só na dublagem, mas no geral, né? É isso aí, falou bem, Michele. Uma coisa é a tradição e o respeito à tradição, e uma coisa é uma revisão histórica que precisa ser feita constantemente em cima dessa tradição. E estamos aí derrubando estátua na rua e vamos tentar mudar nome de rodovia. Não, você queria derrubar várias estátuas. Mas passando aqui essas polêmicas, né, que a gente pincelou por cima, e se caso fosse um papo voltado a isso, e acho que não sei nem se eticamente seria permitido para vocês, como profissionais desse meio, teriam uma vida aí, porque acho que quem tá no meio dos bastidores deve conhecer muito mais, e nós, como público, acredito que a gente desconheça muitas questões que vocês enfrentam. Mas mudando um pouco o papo, falando sobre o cenário, né, da dublagem, que obviamente a gente tem a dublagem muito presente nas animações, nos filmes, em programas de TV, em documentário, só que nos últimos anos a gente tem visto, né, a gente pode observar uma expansão muito forte nos jogos, né, hoje em dia existe uma procura dos grandes estúdios em localizar o idioma do jogo, e isso tem feito uma diferença muito grande. Até acho que isso vale para jogadores casuais, para gamers e tudo mais. E para vocês que são os profissionais da área, como é essa transição de lidar com uma nova mídia, de lidar com, não sei se às vezes é um outro processo, como é que funciona para vocês? Eu voto no Fabinho, que tem o maior domínio da situação. Pokébola, vai! Eu voto no que a Flora votou. Não, na verdade, nesse exato momento eu estou passando por essa transição, assim, a gente está começando num estúdio novo aqui em São Paulo, e onde o principal foco vai ser a localização de jogos. E é isso, é a construção de um negócio do zero, assim, é um outro mercado, um mercado muito promissor, muito interessante, muito exigente, e um mercado que, é isso, eu já acabei até falando isso de começo, né, onde não tem muito questionamento sobre quão fundamental é a localização, e onde a gente tem uma vantagem dos atores que trabalham com dublagem, eles têm uma vantagem sobre os outros atores, mas o nosso casting não se limita a esses, né? Tipo, é um trabalho para atores de voz em geral, o nosso lastro é muito maior, porque é outro método, é outro jeito de se fazer, são outras referências. Embora você esteja dentro do estúdio, seja muito semelhante à dublagem, é muito diferente de dublagem, não é a mesma coisa, tá ligado? É outra forma de imitar, é outra forma de dublar, é outra forma de simular, mas é outra forma, ou seja, não é a mesma coisa. É outro ritmo, outro espaço, outra galera, outra relação com o microfone, outra relação com o áudio. Estão aprendendo, assim, também, tá tudo meio em suspenso. Estamos vendo, aprendendo, engateando com o remoto, tá acontecendo. Eu tô fascinado, assim, me interessa, é o que me excita diariamente, assim, a continuar trampando, tô achando do caralho. Não, é muito legal. Eu tenho jogado... Tô jogando, né? Death Stranding, que é um jogo do Hideo Kojima. E o personagem principal, ele... agora eu esqueci o nome do ator. Mas ele é o ator que faz o Daryl, de The Walking Dead. Esqueci agora o nome do ator, me fugiu. Mas eles trouxeram pra dublagem do jogo o mesmo dublador de The Walking Dead, que foi onde o ator ficou muito conhecido, ganhou um holofote muito alto. E pra mim isso, sabe quando você... É aquele lance da dublagem mesmo, você reconhece a voz do cara, sabe? Eu também... Norman Reedus, exatamente, Norman Reedus. E a voz, assim, trouxeram o mesmo dublador de The Walking Dead e, cara... que é fantástico, realmente, foi como vocês falaram, a gente não sabe que lugar do cérebro que ativa isso, mas essa relação que a gente constrói, né, com pessoas e vozes é muito importante, e ver isso rolando nos jogos é muito incrível, porque os jogos também estão caminhando para esse lado muito mais cinematográfico, né, que eles exploram uma jornada muito mais... E ele também desloca... A localização desloca a nossa produção até em relação à obra. A dublagem sempre foi, tradicionalmente, pós-produção. Depois do filme pronto, a gente vai lá e dubla. E atualmente a dublagem também rompeu com isso. A gente também dubla coisas concomitantemente com a produção, mas isso vem principalmente dos jogos. A gente vai dublando enquanto o jogo está sendo feito. Às vezes a gente faz umas cutscenes com os atores cheios de bolinha na boca, cheio de eletrodo. Outra parada. Por quê? Porque esses jogos têm lançamento global.
Eles têm lançamento global, eles lançam ao mesmo tempo no mundo inteiro, localizado em todas as línguas. Então tem que ir fazendo enquanto vai ser feito o jogo. É muito louco, muito legal uma plataforma muito grande, assim, que envolve muita gente, é uma puta indústria. Eu desconheço, assim, tô engatinhando ainda, tô aprendendo. Olha, eu acho fazer game às vezes libertador, porque você, 8 horas da manhã, você já tá gritando, já tá mandando todo mundo morrer, já tá, tipo, correndo pra caramba, aí você morre umas 15 vezes de 20 formas diferentes, assim, tipo, eu acho engraçado, assim, o game nesse sentido, e porque, pelo menos os que eu fiz de game, eu não tive, assim, era só o arquivo de voz, né? Não ficou tão escravo de boca, né? Total, então você tem uma liberdade muito maior pra você falar aquele texto e é muito bom, porque daí você se preocupa com o sentimento de uma forma livre, né? Então... E você tem um estímulo sonoro da outra língua que você pode ouvir aquilo e reproduzir depois do seu jeito. Uau! Total, mano. E ataque, fazer ataque é muito da hora, mano. Você é muito da hora. E eu não sei se eu vou ser muito julgada ou não, mas eu vou falar mesmo assim. Localizar game pra mim é o próprio game. Pra mim, eu lido como se fosse um joguinho. Eu falo assim, que da hora, agora eu vou jogar. No sentido técnico mesmo, de assim, eu localizei muita coisa que tinha sound sync, né? Que você tem que sincar com a onda. Em cima, cravar. Aí é tenso demais. Nossa, mas eu gosto muito. É difícil, mas eu gosto muito, porque parece um joguinho mesmo, parece um jogo. É um jogo de sincar, é muito legal. E eu fico assim, tipo, tentando acertar de primeira, sabe? Esse o waveform, né? E aí você tá sincronizando o waveform literalmente, não é boca, né? Literalmente, exatamente. Eu passei pela experiência de fazer uma voz original de um game, né? Então eu gravei em inglês uma voz para um game, que é a Nico de League of Legends. E aí foi muito doido, primeiro porque foi uma experiência surreal de ter um pouco... porque era muita gente, né? É outro, claro. Aqui, dentro do estúdio comigo, né, tipo, no aquário, 4 pessoas, e lá na gringa, mais, tipo, 4, 5, 6 pessoas, dependendo do dia da gravação. E um processo de, tipo, 70 e poucas horas de gravação, porque, às vezes, você demora 1 hora pra localizar uma fala, porque você tá criando aquela fala, né? Então você tá ali com o cara que escreveu a personagem, você tá ali com os caras que desenvolveram o jogo, você tá ali com o cara que cuida de toda a parte de voice acting lá de fora, e aí tem a galera daqui do Brasil, então tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo, e uma doideira, e uma experiência, tipo, surreal, assim, como experiência artística mesmo, e profissional, até do tipo assim, no meio da escala, tipo, pedir um cafezinho e, tipo, sentar assim no banquinho e falar, caralho, que da hora isso aí que tá acontecendo, sabe? Acho que você é a única pessoa do Brasil que fez isso. Eu acho que eu fui a única. Mano, que da hora, velho. Muito foda. Mas que pressão, né? Tipo... Então, eu não senti essa pressão. Muito pelo contrário. Pra mim, era, tipo, foda pra caralho. E muito feliz de estar representando tudo isso. E aí, depois deles contarem de toda a questão... de me deixarem à vontade para colocar coisinhas e brincadeiras, porque a ideia era fazer uma personagem que partisse de alguma coisa da Amazônia, mas até aí qual região da Amazônia e o que a gente vai trazer, e vamos buscar atrizes latinas para fazer testes e ver da onde que a gente quer que surja ali e tal, e não sei o que, e legal, a primeira fase foi meio que essa, do tipo, legal, peguei. E aí depois a liberdade que eles me deram também para criar e até colocar palavras em português e do jeito que a gente fala e com os trejeitos nossos, sabe? A nossa musicalidade e também tirar isso, porque quando a minha chavinha liga para eu falar pro inglês, eu fiz aula para tirar a musicalidade do brasileiro, para não ter sotaque brasileiro falando inglês. Então eu precisava voltar com essa chavinha e tentar mesclar ali os dois, porque eu fazia questão de, tipo, oi, sou uma brasileira fazendo um game em inglês, sabe? Sou uma atriz brasileira falando inglês aqui com vocês, sim. Mas e aí, como é que faz, Flora? Você fez em inglês e depois você fez em português também? Aí depois eu me dublei. Mano do céu, você se dublou! Eu me dublei.
Eu fiz tudo em inglês e aí, tipo, eu me dublei, e aí eu brigava comigo mesma. E a Nath, da Riot, tipo, dava risada, porque eu falava assim: ah, Flora, por que você fez isso nessa fala? Que bosta! Agora eu vou dublar. Não, e teve reprovação porque não tava igual ao original, né? Rolou, tipo, não, vocês não sabem o que aconteceu, vocês não sabem o que aconteceu. Quando saiu o vídeo, teve muitos comentários falando assim: nossa, Riot, vocês podiam ter chamado alguém com a voz mais parecida. Aí isso é muito bom, porque você vê que o hate, ele é só um hate, não existe uma crítica realmente por trás disso. As pessoas só precisam odiar alguma coisa. E aí, tipo assim, pô, Riot, tava com maior expectativa, a voz original é assim, e a voz em português não é. E aí, tipo, isso é genial, é maravilhoso, Flora. Pô, legal. Flora Paulita é tua atriz internacional favorita aqui no Brasil? Olha, Sei lá, né? Diria que não. Deu muito trabalho. Quando eu fui me dublar, eu já tava grávida, então assim, não tinha fôlego, não tinha, sabe? O rolê era diferente. Passando mal pra caralho de calor dentro do estúdio, querendo ir embora, vomitar. Gente, eu não aguento mais minha voz. Horrível. Uma crise existencial gigantesca. Muito bom, inclusive, pra falar disso na terapia depois, né? Tipo, tinham várias eus ali dentro da sala aqui. Que situação estranha, né? Acabou férias de Uvicat. De volta ao trabalho. Inclusive, eu vou deixar o gancho agora pro Guilherme. Porque o Guilherme, quando anunciou que você ia participar, Flora, a dubladora da Nico. Eu ia puxar a Flora, só que ela se auto-puxou. Eu falei, tá, já tava no meu momento fanboy aqui, aguardando. É que eu sou main Nico. Tipo, eu jogo muito de Lux, de Nico e de Vel'Koz, mas assim, eu já joguei em inglês, mas eu troquei sem puxar sardinha, mas eu troquei mesmo por causa da Nico, que é muito legal ficar ouvindo a voz dela. Sabe, melhor decisão. Nico, melhor decisão, não tem... O Pedro hoje me mandando, mas o que a Nico fala? Eu falei, senta que lá vem história. Então, porque eu não jogo com a Nico. Eu sou o cara que geralmente mata a Nico, olha só. Porque as pessoas geralmente têm muita raiva da Nico, isso acontece. Às vezes eu tenho também. Isso acontece. Pois é, aí eu fui perguntar pro Guilherme, ele já sacou a caderneta com as frases. Então, quando eu falei com a Luísa, né, ela indicou, né, a Flora e a Michelle, eu falei, mano, a Michelle é a da Nami, né? Aí eu falei com um amigo meu, que eu acho que até comentei com a Michelle já, né? Que ele é, tipo, muito fã da Nami. Eu falei, ele quase teve um infarto, o Endre, né? Depois até não sei se consegui mandar um salve pra ele, o moleque vai infartar. Endre, aqui é a Nami, a conjuradora das marés de League of Legends. E eu tô passando pra te lembrar. Bafo de baleia. E a Nico, em específico, ela tem muita interação também, né? Deve ter sido muito complicado, eu acho. E a proposta toda, maravilhosa. A primeira personagem de League of Legends assumidamente LGBTQ e ainda eu como parte desta sigla, embora esteja num relacionamento heterossexual e pretenda ficar com ele até a próxima vida, quem sabe na próxima também, se a gente não se encontra, mas que sou uma mulher bissexual e foi muito legal ver essa representatividade e também trazer essa representatividade e ver tanta gente se sentindo feliz e representada por eu estar lá. Então é uma junção de coisas que a Nico me trouxe que fez com que essa personagem se tornasse muito especial, assim. E eu sou muito feliz, na verdade, com todo esse lance de game, porque, mano, até hoje não fiz nenhum game que eu tenha feito e falado assim, nossa, gente, isso aí não gostei, né? Então, tipo, eu sou muito feliz de ter dado essa sorte, sei lá, de alguma forma, de ter feito muita coisa da hora, embora eu não seja uma gamer, mas eu acho que essa mesma... Eu me sinto jogando enquanto eu tô fazendo, essa sensação é muito doida, porque eu entendo exatamente o que a Michelle tá falando, não só pela coisa do sound sync, mas porque não tem como você não ficar envolvido naquilo, né? Quando você grava, então, os caras com o negocinho na testa ali, é do caralho, sensacional. Eu puxei uma pergunta que surgiu aqui. Se vocês puderem, eu sei que é difícil, né? Mas se vocês pudessem escolher um personagem que vocês gostaram muito de dublar, sei que vocês já comentaram alguns aqui, qual que vocês escolheriam? Porque eu acho que também é difícil, porque alguém já falou isso, né? Que os personagens vão levantando características muito parecidas com você, ou não, né? Às vezes você tava precisando escutar aquilo. Mas eu acho que todo mundo aqui tem o seu xodós, né? Tipo... Dá pra fazer um top 3, vai. Um top 3 dá pra fazer, mas um só não. Eu vou falar os meus, então, vai. A Dove Cameron, a Anne, e... Putz. A Sansa.
Pra mim, inevitavelmente, é Peter Parker. Não. Herói de infância! Mentira! Homem-Aranha! Nossa! Pô, a razão de eu me escalar em muitas paredes. Mas o que é muito importante também, crianças, ser herói é se manter no chão. Eu até falei tempo atrás aí, tava até num áudio falando que um pai veio procurar, também ajuda. Como o Homem-Aranha eu pudesse falar com a criança pra que, tipo, não se pendure no gradil do prédio, sabe? Assim, Mentira! assim, é de extrema... Juro, é de extrema responsabilidade. Eu acho que foi Mickey que falou, não tenho certeza. Tipo, de levar tudo que a gente... É bagagem, dever de casa. Levar tudo do estúdio que é bom e importar na vida da gente e aplicar na vida dos outros. Então, assim, o Homem-Aranha, certamente, enfim, me permitiu, sabe, dar voz a um herói humano. A bênção, meu padrinho Fábio Lucindo. Que foi Peter Parker antes de mim, só bênção. Queria que Michelangelo das Tartarugas Ninja nos filmes de cinema de 2014 e 2016, onde foi, assim, a acentuação para eu falar com as crianças, para eu me colocar diante delas, para eu ser bom exemplo, sabe, direto. Inclusive, mandar um beijo enorme, porque eu vou direcionar essa faixa pra esse meu amiguinho. Ele tem 5 ou 6 anos, ele tá lutando com um tipo raríssimo de câncer cerebral, e ele é muito ligado ao Michelangelo. Então, assim, muito louco quando você tem uma aplicação, sabe, de uma coisa que você faz e, tipo, funciona, vira um remédio, um combustível numa luta qualquer que seja ela. Essa luta é muito intensa, o câncer é impiedoso, né? Ele segue lutando. Eu diria, olha, a gente tá no top 3, o terceiro, caraca. Posso falar 4? Ó, joguei. Seria o Lincoln Loud de The Loud House, porque me permitiu, aos 20 e tantos anos, ter 11 anos outra vez, um desenho da Nick. E eu diria que também a Dona Kiki. Dona Kiki, eu já ia falar, William, como assim você não vai falar da Dona Kiki? Dona Kiki. Dona Kiki mesmo. Eu tive que me vestir, não literalmente, de mulher mesmo, dar voz a uma iguana senhora, filme animado chamado Sing, quem canta seus males espanta. Então, tipo, tinha que ser uma voz feminina, um sentimento feminino, uma ideia de que era uma mulher ali, independentemente de não ser humana. Tinha um batonzinho no bico dela, sabe? Toda bem arrumadinha, uma senhora, voz tremia desse jeito, eu estou aqui, senhor Moon, fazendo, sabe, uma coisa assim. E eu fazia, engraçado, foi quase o esquema de Glee, quando eu fiz Glee, que eu fiz a Unique, que era uma personagem gay que queria ser enxergado como mulher. Tava naquele discurso de trans e tudo mais, identificação de gênero e tal. E aí a gente sobe, e a gente se transforma, e vira outra coisa. Eu subia um salto invisível, então, assim, o que o Flor falou aí, eu acho que eleger 1 ou 2 é muito difícil pra quem é pai de todos, né? Até dos mais rebeldes, né? E tipo, de um exemplo avesso, desculpa, gente, extrapolei, mas de um exemplo avesso de uma coisa tipo que me deu medo, que eu não sabia que podia existir dentro de mim, foi o monstro hormonal de Big Mouth, onde eu tive que imprimir um monstro sádico, sabe? Na ideia de descoberta da sexualidade, do ser adolescente, de descobrir a si próprio. Ele falava tudo assim, eu sou monstro hormonal, eu não sou fada, eu sou foda, e na cama eu te esculacho. Falei, gente, isso não sou eu. Aí é o lado ator, né? Eu jamais, assim, sem consciência, diria, pô, eu acho que isso daí é pra mim. Não. Totalmente avesso e diferente de mim, e por isso eu fui lá e fiz. Fui escolhido pela Netflix, eu sou muito grato pela experiência. A Diana do N é uma das minhas xodós, assim, uma porque eu amo. Tô aqui com a diretora e com a protagonista, gente, sabe? Porque a equipe toda. Pois é, porque eu acho que a série é muito linda, assim, e eu lembro de muitas vezes assistir a série dentro do estúdio naquela primeira passada e me emocionar, então, e também foi uma das primeiras personagens que eu peguei um pouquinho maior, assim, então eu tenho o maior carinho pela Diana. Acho que a Bia, que agora é do Disney Bia, que tá sendo um processo muito, muito legal, assim, e é muito legal fazer uma novela, porque é muito tempo fazendo, então também virou um xodó. E a gente também acabou de fazer uma série, um anime, inclusive com o Fabinho, que é o Beastars. Que eu achei ia falar, treta Luísa! demais, assim. Fazer a Haru, pra mim, foi muito desafiador, assim. Eu lembro que eu saía suada, literalmente, porque
eu não entendia o japonês direito, e aquela boquinha era pequena, não sabia se eu tava enxergando ou se eu não tava enxergando, e dava um nervoso, assim, e acho que tem isso também na dublagem, no nosso trabalho, que o jogo nunca tá ganho, né? Você sempre vai começar a descobrir qual que é a linha, qual que é o conceito daquela obra, né, daquele desenho. Então você demora, e série, você tem esse tempo para você aprender junto com o personagem. Eu acho que a Haru começou de um jeito que foi muito difícil, mas desafiador, né, não impossível, e foi muito legal acompanhar essa série, então ela também acabou virando um xodó pra mim. Que o Arnold de Rei Arnold, o Shinji de Evangelion e o negócio de Beastars. Cara, Beastars de fato é muito da hora, assim. E eu já tinha visto antes em japonês, tinha lido os mangás. Foi a última série que, achei... E a gente nem fez teste, na verdade, né? Foi bem o Netflix que provou. Foi presente. A amostra de voz que tinha lá na MDub, assim. Eu vou falar um só, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de sair da minha zona de conforto. Eu nunca tive que falar 3, era sempre 1. E aí eu já tenho essa 1. Então, eu não faço muita questão de sair dessa zona de conforto, porque eu esqueço, porque é isso, né? É porque, tipo, o 2 e o 3 sempre mudam. E hoje eu não sei dizer quais seria, eu não sei. Não tenho pensado muito sobre isso, mas a número 1 nunca muda. Vai ser sempre, quer dizer, até pelo menos hoje, dia 21, a número 1 nunca mudou. Que é a Pequena Miss Sunshine, porque foi a primeira vez que eu, inclusive, me vi ali na tela por inteira. E foi maravilhoso fazer isso, inclusive por todas as questões da família e tudo mais. Não que a gente alguma vez tenha colocado um dos meus avós mortos no porta-malas da nossa Kombi. A gente nunca teve uma Kombi. Mas a Miss Sunshine foi maravilhoso, porque me vi ali. E eu nunca, como sempre fui uma garotinha não muito dentro dos padrões de beleza e de tudo mais. E eu sempre tinha meio que, sei lá, tipo... Nunca me vi ali sendo representada, e foi a primeira vez que eu me vi sendo representada, e eu tava dublando aquilo. Foi mágico, foi a primeira atriz que eu fiz que foi indicada ao Oscar. Posteriormente eu dublei a Shirley Temple, mas ela já era uma senhora, eu dublei os filmes dela de quando ela era criança, e ela já era bem senhorinha, mas senão também vocês estariam aqui falando com Matusalém, na verdade? Mas foi isso, me vi ali, me senti representada pra caramba. Esse filme, inclusive, eu dublei, eu tinha 12 anos, foi ele que fez eu me interessar por filosofia, e eu comecei a fazer cursos de filosofia quando eu tinha 12 anos, porque eu achava incrível, e veio desse filme, enfim, foi uma mudança na minha vida ali num todo, é muito especial, e acho que é especial para várias meninas que foram crianças como eu, e vai ser sempre o número 1, porque isso, é foda, a dancinha é foda, e todo o lance da história toda é genial demais. Eu acho que se vocês quiserem só se despedir e deixar só a última palavra, acho que tá tranquilo. Gente, muito obrigada, foi ótimo, foi maravilhoso, adoraria estar sentada numa mesa de bar, porque essa conversa renderia muito mais coisa, e a gente estaria se aglomerando gostosinho, mas não podemos, então que bom que temos a oportunidade de fazer isso de outra forma. Obrigada pelo convite, é isso, e acho que não tem muito o que falar, né? Além de fique em casa se você puder ficar em casa, e assistam coisas dubladas, a gente é legal, eu juro. Beijo, gente, obrigada, boa semana pra vocês. Meninos, obrigada pelo convite, coleguinhas queridos, até alguma escala remota por aí. Não existem finais, e sim novos começos. Muito obrigada, gente, por esse espaço. Eu acho que no momento que a gente tá vivendo é muito bom falar sobre dublagem, é muito bom a gente falar sobre as vozes, como é que acontece. Muito obrigada, meninos, por esse espaço mais uma vez. Muito obrigada, colegas, por a gente poder conversar sobre todas essas coisas de forma tão gostosa. E espero vê-los em breve. Né? Fiquem em casa, se cuidem, e já já a gente vai estar tudo junto de novo. Então eu vou mudar o clima e já vou fazer a publi, gente. Me segue no Instagram, me segue no TikTok, @MichelleJudiceReal, entendeu? Segue meus coleguinhas, segue o Burncast, que eu adorei esse papo, foi super legal. Muito obrigada, gente. Foi gostoso mesmo que o que a Flora falou. Queria estar
presencialmente, mas não podemos, então muito obrigada pelo convite. E é isso, e vamos ver dublado. Fantástico, Mi. Eu também agradeço o convite. É um prazer, pô, do caralho. É mó legal conversar sobre isso. Acho que, baita time do caralho. Pô, mó... Principalmente com pessoas que a gente admira. Principalmente gente que a gente admira. Eu admiro todos vocês. Porra, muito foda. E é legal abrir esse espaço, exatamente, pra poder falar sobre, assim. É raro a gente poder falar o que a gente pensa sobre o que a gente faz, assim. Obrigado pelo espaço. Sensacional. Vai, Wildcats! Vai, Wildcats! Vai, Wildcats! Vai, Wildcats! Gente, é sentar diante da história, né? A gente abre, tipo... A gente vê um panorama, vê um monte de ondinha, de várias ondulações que poderiam muito bem ser ondas sonoras, mas, tipo, todo oceano guarda uma profundeza, né? Guarda uma coisa muito imensa e eu acho que a gente tem todas essas histórias que cabem dentro da gente, né? É tão bom a gente colidir com outros mundos e saber que a gente tá aqui pisando no mesmo chão, vivendo o mesmo tempo, experimentando de coisas que dão e que não dão certo, se esclarecendo, se colocando, se corrigindo, se elevando. Eu acho que é o sentido coletivo e eu não entendo porque as pessoas, num tempo como esse, são tão mais singular e não tão mais plural como deveria ser. Porque é tão valioso, né? A vida do outro, toda a vida realmente importa, né? E cada vida que a gente dá vida também importa, porque chega em vocês. Vocês têm aderência, se adiciona ou se tira, bom, aí é uma conclusão. A gente tem isso na realidade também, né? Quem soma e quem some, né? Então, eu agradecer demais por ter tirado desse tempo também, pela gente ter alinhado, sabe? Essa conversa e um bar virtual, né? Tudo bem que no bar eu bebo água, tá, gente? Eu não bebo bebida alcoólica, mas, tipo, sou eu e tal, eu tô aqui mal de boa, sou o motorista da rodada. Valeu, Fábio? Eu também, eu bebo Você pode, tá? Também, Entendeu? Né, Lu? Né, Mi? Pedro, Guilherme, todos vocês, Burncast, Let It Burn, deixa isso realmente cheio de chamas, mas de uma chama gentil, sabe? Obrigado por vocês também serem parte de uma dublagem no qual a gente tá sendo construtor também. Muito bom dividir espaço com vocês, é muito bom estar no espaço de vocês também. Todo respeito, valor e redenção, assim, ao trabalho que vocês fazem, porque eu sei que vocês não saem de casa por menos, sabe? Vocês não vivem pela metade também, tenho certeza. Por Flora também posso dizer a mesma coisa. Então eu acho que é ser de verdade, a nossa missão é essa, né? Ser de verdade e aproveitar que toda a história está sendo escrita e toda a história será lembrada, que a gente possa contar a melhor das histórias e protagonizar não um personagem, mas sim as nossas histórias nisso tudo, né? A gente pode ser herói também. Pés no chão, asas nas costas e vambora! E aquele lembrete semanal para vocês seguirem o Burncast nas redes sociais, que é Podcast Burn, e também no seu player de streaming de áudio favorito. Se você ouvir no Spotify, no Anchor, que é pelo aplicativo, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, onde for, você consegue seguir o Burncast e fica por dentro de todas as novidades. Então, sempre que a gente publica um episódio novo, você já recebe uma notificação. E no Spotify é bem legal, porque tem uma área de podcasts da semana. Então, além de você ter o nosso podcast ali em destaque, se você entrar nessa área, tem os podcasts que você segue e fica bem mais fácil para você acessar o conteúdo. Tudo que você acompanha, tudo de novo, né? De todos os podcasts que você seguir. É bem prático. Eu, pelo menos, uso essa ferramenta e vou falar. Salva vidas, porque ele lista tudo que você tem que ouvir. Tudo que você acompanha, né, geralmente. Então você não precisa ficar lembrando, pensando muito. E é bom destacar que o Spotify tem como você ouvir o nosso podcast de graça, né? Que tem muita gente que ainda tem essa dúvida, que pergunta se tem que ter a versão premium. Não precisa. Na versão grátis você já consegue ouvir o podcast de boa, tem a mesma experiência. Só às vezes vai ter um anúncio ou outro ali, mas é padrão da plataforma. Então é isso. Agradecemos para quem ouviu até aqui e até a próxima semana. Lembrando que o Burncast é o podcast de entretenimento do grupo Burn Company e tem apoio e distribuição do Anchor FM.